Logo mais o Botafogo tá em campo pela pré-Libertadores, jogando contra um time boliviano que você nunca ouviu falar. E você não sabe o que esperar, não sabe que time é esse? Fica calmo que eu tô aqui pra te falar exatamente tudo que tu precisa saber sobre o Aurora. Qual é, família? Tudo bem? Bernardo aqui pra mais um vídeo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Como sempre, hoje eu vou fazer um videozinho pra você ficar 100% ciente do que esperar do time que a gente vai pegar na pré-Libertadores. Porque saiu o sorteio e tal, e chegou um Aurora, um tal de Aurora, time boliviano. Pô, nunca ouvi falar, você também provavelmente nunca ouviu falar, teu amigo nunca ouviu falar. E cara, com isso eu decidi fazer minhas pesquisas, entrar em contato com uma galera, de fato pesquisar e entender quem é, que time é esse Aurora, como que é o elenco deles, pontos positivos, pontos negativos, o que a gente pode esperar desse jogo. E vou falar aqui pra vocês entenderem melhor o que a gente pode enfrentar aí nessa quarta-feira pela primeira fase da pré-Libertadores. Pela segunda fase, na verdade, né? A primeira fase nossa na pré-Liberta. Então, galera, antes de começar o vídeo, antes de começar esse conteúdo e você ficar 100% por dentro de tudo, já ia pedir pra vocês se inscreverem aí no nosso canal, que a gente já tá chegando aí a 4.000 inscritos, logo mais é 5, 6, 7, 8, aí a gente só vai subindo, porque foguete é assim, né? Então, agradecer essa moral que vocês estão me dando, porque, pô, estourou esses últimos vídeos que eu tenho feito, então tô muito feliz com os resultados. E é isso, galera, vamos juntando mais aí, galera, pra tropa, vamos curtindo aí o vídeo, deixando like, comentando, enfim, vocês sabem o que fazer, valeu? Então bora lá pro vídeo. Aurora, que time é esse? Quem são esses caras? Como é o elenco? Pontos fracos, pontos fortes, enfim, quem são esses caras? O Aurora, cara, é um time boliviano que não tem muita tradição nacional. A gente pode falar que tem tradição por ser um clube que, na maioria das vezes, está na primeira divisão, é um clube que só foi rebaixado 3 vezes na história deles. É um clube que não tem tradição de vencer muitos títulos. Ele é bicampeão boliviano, venceu em 63 e em 2008. Fora disso, não tem nenhum título a mais da Liga Nacional, né? Ganhou uma vez a Copa Boliviana, mas também já tem muito tempo. Então é um time que não tem muita tradição de vencer. Ele disputou a Libertadores 3 vezes, sendo que a última vez foi em 2009, ou seja, já tem 15 anos que disputou a última Libertadores. E nessa Liberta de 2009 eles ficaram em último do grupo, fizeram 0 pontos num grupo que inclusive o Grêmio tava. Então é um time que não tem muita tradição internacional e nacional também não tem dentro da Bolívia. Uma galera talvez lembre deles por causa da campanha em 2011, que a gente pode falar que é a maior campanha da história do Aurora em competições internacionais. Foi quando eles chegaram nas oitavas de final da Sul-Americana. Então, pra você ter uma noção, assim, da tradição e do tamanho internacional deles, a maior campanha deles foi quando eles chegaram nas oitavas da Sul-Americana em 2011, que eles foram eliminados pro Vasco. Eles, em São Januário, tomaram de 8-3. Então levaram uma goleada bizarra no Brasil pro Vasco em 2011, 8-3. Eles chegaram a ganhar do Vasco na Bolívia, mas aqui no Brasil não teve jeito. Foi atropelo, passaram o caminhão na Aurora. E desde então o Aurora foi rebaixado pela última vez, em 2014 eles foram rebaixados, ficaram 3 anos na segunda divisão, voltaram em 2017 e estão disputando a primeira divisão desde então. Mas a verdade é que o Aurora é um clube de meio de tabela da Bolívia. Ele sempre tá disputando lá meio de tabela, 8º, 9º lugar. Nunca foi um dos melhores times de lá, sabe? Até que em 2023 eles começaram a contratar uma galera que tinha um bom destaque nacional na Bolívia e tal, jogadores de seleção até, pra tentar algo diferente, e de fato conseguiram. Mas o diferente deles também não é campeão e tal. Eles conseguiram a 4ª colocação do campeonato boliviano. Então é uma temporada considerada histórica, de certa forma, pro Aurora, que eles conseguiram a 4ª colocação do campeonato boliviano e com isso se classificaram pra pré-Libertadores, porque na Bolívia o primeiro e o segundo colocado vão direto pra fase de grupo e terceiro e quarto se classificam para pré-Libertadores. Então eles pegaram a última vaga disponível para ir para pré-Libertadores na Bolívia pelo campeonato local. Sendo assim, eles pegaram na primeira fase o Melgar do Peru, que foi o time que eles derrotaram para chegar no Botafogo, e eles já não eram favoritos contra o Melgar, tá? O Melgar já é um time peruano que tem mais tradição, ele tá disputando o Sul-Americana, Libertadores todo ano. O Melgar era favorito contra o Aurora, mas o Aurora conseguiu essa classificação bem heróica, né? Eles venceram por 1-0 na Bolívia e no Peru eles conseguiram um empate por 1-1, mas foi um empate frenético, assim, o Melgar fez 2 gols nos acréscimos do segundo tempo, mas os 2 foram anulados, então foi um negócio bizarro, assim, o Aurora conseguiu a classificação, ninguém nem sabe como, empatando com o Melgar no Peru. Então já não eram favoritos, mas isso não foi um problema pra eles, eles chegaram, venceram, mesmo que não sendo por placares plásticos, enfim, sendo muito melhores que o adversário, eles passaram do Melgar e chegaram aí pra o jogo contra o Botafogo depois disso. Então isso eu falei um pouquinho agora
agora sobre o passado, sobre o momento, a tradição, a história da Aurora, que é um clube de meio de tabela, como eu falei, em resumo. No passado conseguiram montar um time razoável, se classificaram para quarto lugar, mas é bom falar também, a maioria desses jogadores bons do ano passado conseguiram esse feito de se classificar para pré-libertadores, até saíram, tá? Então ano passado o time do Aurora já era melhor do que o atual. Mas vamos falar agora sobre o time deles, né? O que esperar? Que eles têm algum principal destaque? Algum jogador de seleção? Será? Então vamos lá, vamos falar sobre isso. A gente pode falar que o Aurora tem dois destaques, assim, os dois são no ataque. A gente tá falando sobre Blanco, um atacante deles, e o Jair Reynoso, também atacante. E o Jair Reynoso, que pra mim é o principal destaque do Aurora. Ele é um centroavante já de 38 anos, então é veterano. É um jogador que foi convocado para a seleção boliviana ainda nesse ano, ou seja, poucos meses atrás ele estava na seleção boliviana. Ok, que isso não significa muita coisa e tal. A Bolívia não tem um nível alto, muito pelo contrário. Mas é um jogador de seleção boliviana e tem seus 38 anos, então é veterano mesmo. Para você ter uma noção, o Jair Reynoso, inclusive, jogou junto do Romário nos Estados Unidos. Quando o Romário foi para os Estados Unidos, o Jair Reynoso era um dos companheiros de time dele, cara. Então o cara já é das antigas. Mas enfim, o Jair já é um cara mais conhecido em terreno boliviano, é um cara bem rodado lá no campeonato local, entregou seus gols. Ano passado ele foi um dos artilheiros do campeonato. Então é um cara pra você ficar de olho. Inclusive, na Libertadores de 2021, ele jogou, acho que nessa época ele tava no The Strongest. E ele jogou contra o Santos na Libertadores, inclusive fez gol no Santos. Então é um cara que já é um daqueles sul-americanos casca grossa, sabe? Consegue achar um gol aí de centroavante na área, gol de cabeça, enfim. É um desses caras. Então tem que ficar de olho no Jair Reynoso. Mas já é um cara com 38 anos, não é um cara que participa muito do jogo, que busca jogo, participa na armação, não. É um cara que de fato bota a bola no fundo da rede, sabe? Mas ficar de olho nesse cara daí. E uma coisa boa, falando do primeiro destaque que eu falei, do Blanco, é que contra o Melgar, o Aurora teve 2 jogadores expulsos, ou seja, o Blanco foi expulso, que é um dos principais jogadores dele, e também o zagueiro Robles, que era um zagueiro titular do time também, um dos principais jogadores na defesa, também foi expulso. Então o Aurora vai desfalcado em 2 nomes importantes contra o Botafogo. E, em geral, o Aurora é uma equipe veterana, tá? E o time deles contra o Melgar agora, a média do time inicial era acima dos 30, eram uns 31, 32 anos de média de idade do time. Então é um time que tem uns jogadores de 38, 37, 36 anos, e tudo, a maioria, é acima dos 30, 31. Então é um time que, consequentemente, é lento, sabe? Ele vai ser um time que vai catimbar, vai ser um time porradeiro, mas é um time lento e sofre por isso, por ser um time muito veterano, sabe? Aí, falando agora de uma coisa que a galera já tem medo, já pensa em time boliviano e caraca, altitude, time de altitude, isso daí vai ferrar o Botafogo de alguma maneira. Então vamos lá, vamos falar sobre altitude, bora? O Aurora é um time de Cochabamba, é uma cidade lá na Bolívia. A altitude é de 2.500 metros. Não é que nem a mesma coisa de La Paz, que a gente já é um nome que a galera fica com medo de altitude e tal. La Paz tem 3.600 metros. Cochabamba são 2.500, então são 1.000 metros a menos do que La Paz, desses estádios que a galera já fica com muito medo de altitude. Lógico que é uma diferença grande, 2.500 pro nível do Rio já é um bagulho diferentaço, mas não é tão aparente quanto uma cidade tipo La Paz e tal. É menor, sabe? A altitude é menor. De qualquer forma, os jogadores vão acabar sentindo, mas não é tão aterrorizante quanto esses outros lugares que eu citei. Então, é um time que tem um fator casa forte, por isso também estão mais acostumados e tal, mas também não é um fator muito forte quanto uma LDU da vida, sabe? Tanto que eles também não têm uma torcida muito grande, então não vai ter tanta gente assim pra apoiar, enfim, não vai ser um caldeirão. Também uma coisa importante pra se atentar é que o estádio deles não tem um gramado muito bom, tá? Então tem que ficar atento a isso, não vai ser um jogo com condições tão boas. E, gente, basicamente é isso. Isso que eu posso falar sobre a Aurora, cara. É um time que não tem muita tradição, é um time de meio de tabela normalmente na Bolívia, mas ano passado teve um ano atípico, classificando em 4º lugar pra pré-Libertadores. Então, gente, sendo sincero, logicamente, a obrigação do Botafogo ganhar e ganhar com certa tranquilidade desse time, cara. É um time que um ano histórico deles foi classificar em 4º no Campeonato Boliviano, gente. Não tem muito o que dizer. É a obrigação do Botafogo passar o trator, né, galera? Vamos torcer pra isso de fato concretizar e acontecer, porque, pelo amor de Deus, o Botafogo não pode ser eliminado da pré-Libertadores pra Aurora. Vai ser um time que vai catimbar, que vai fazer de tudo pra fazer a vida do Botafogo mais difícil possível, com jogadores veteranos que sabem catimbar, mas, querendo ou não, o Botafogo tem que ganhar e tem que ganhar bem desse time.
time. Não pode sentir a pressão. Vai ser mais difícil na casa deles, obviamente, mas no Brasil, principalmente, o Botafogo tem que fazer o dele, tem que sair de Cochabamba já com resultado positivo, e no Brasil já jogar mais tranquilo, fazer o nosso, tá ligado? E ganhar, sabe? Não tem papo. Do Aurora é ganhar ou ganhar. Isso é basicamente o que eu posso falar sobre o time deles, galera. Se vocês gostaram aí do vídeo, comenta aí embaixo o que vocês acharam do time deles, o que vocês estão achando pra esse jogo de quarta-feira, o que vai acontecer e tal, se vocês estão nervosos. Enfim, comenta aí o que vocês acharam, curte o vídeo, compartilha pra galera e se inscreve aí no canal pra me dar essa moral, valeu? Então, galera, tamo junto, vamos que vamos, torcer demais nessa liberta, valeu? Tamo junto. Beijo pra vocês.